bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Porque é a presença que nos mantém com a chama acesa. A Bíblia nos diz: não extingais a chama do Espírito. Nós não podemos deixar essa chama apagar dentro de nós. E no decorrer da palavra eu vou narrar, explicar, pregar a você, ministrar a palavra. Você já falou com Deus hoje? Fale com Deus. Todos os dias, ao abrir os seus olhos, fale com Deus. No decorrer do dia, fale com Deus. Esteja conectado ao Senhor. A nossa mente, o nosso coração deve estar em Deus. Em Deus. Sim, a presença dele dentro de nós. Muitas vezes as pessoas procuram um Deus fora delas, mas o Deus, ele deve estar dentro de você. A presença do Espírito nos confere paz, descanso, a certeza de que somos cuidados, guardados, temos as nossas necessidades supridas. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 20 de dezembro de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Lucas, capítulo 18, verso 8. Verso 8. Nós estamos no último dia de consagração do nosso ano de 2025 a Deus. E hoje nós vamos falar de fé. No final nós vamos orar com fé e conclamarmos por fé. Fé, exatamente, fé. Uma palavra monossilábica, pequenininha, mas de tamanho poder. Talvez por essa razão Jesus ele diz: a fé do tamanho do grão de mostarda move montanhas, atira elas ao mar. Tá entendendo, meu irmão? É fé. A Bíblia vai nos dizer, Lucas 18, 8, digo-vos que depressa o Senhor lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui está uma parábola contada por Jesus de uma viúva que tinha uma causa na justiça. E aquela causa seria julgada por um juiz iníquo que não temia a Deus, que não temia homem algum. Ou seja, ele se sentia a autoridade superior a todos, ele que decidia tudo, ele, na convicção dele, ele achava que mandava na cidade. Mas aquela mulher era uma viúva, era uma mulher de Deus. E o Senhor, ele opera onde ele quer operar. E o Senhor fez com que aquele juiz julgasse aquela causa. E aquela mulher, eu tenho absoluta certeza que teve a sua causa ganha. Mas acontece que, dando continuidade a essa parábola, Jesus vai dizer: será que o Senhor ele demora a fazer justiça aos seus escolhidos, considerando aquela viúva uma escolhida? Não, ele faz na hora certa. Mas olha,
As pessoas, elas estão tão envolvidas com o tempo com que as coisas aconteçam, ou envolvidas nas coisas terrenas, ou se distraindo tanto, que deixam a sua fé ser abalada, até mesmo por condição do tempo de espera, não são transformadas. E assim, na vinda do nosso Senhor Jesus, ele faz o seguinte questionamento: será que achará fé na terra? Esse questionamento de Jesus nos leva a entender e a pensar que serão raros os que vão encontrar com fé. É raridade, quando Jesus voltar, encontrar os que ainda estão com fé. Por quê? Por algumas razões. Porque eu já disse a você que cada dia mais será turbulento, mais tribulações nós vamos ter neste mundo. Escândalos, pessoas de dentro da igreja provocando escândalos, sendo pedra de tropeços, fatos monstruosos acontecendo, coisas terríveis, inimagináveis vão acontecer. Ao ponto de muitos pensarem assim: onde está Deus? Ao ponto de muitos terem a sua fé abalada. E olha, a palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão cada dia mais distantes da palavra de Deus. As pessoas estão cada dia mais deixando de cultuar a Deus, deixando de ir à igreja. Não são disciplinadas, são de um caráter preguiçoso, desmotivado a meditar na palavra, não tem zelo, não tem diligência e arrumam tantas desculpas para não ir à igreja, onde que talvez seria o único lugar que ainda ouvem a palavra. Ou às vezes preferem ir para um templo, uma igreja libertina, onde eles não se sentem acuados pelas práticas. É do tipo: eu vou nessa igreja porque o líder dela não tem postura nem para me exortar. Não é testemunho. Não tem testemunho de vida para me exortar. Então eu me sinto confortável neste lugar. Ou eu vou nesse lugar porque são libertinos. Porque aqui prega só, não exorta, não prega arrependimento. Gostam de viverem de modo relaxado e, sem perceberem, estão perdendo a sua fé. Ou enganados com uma fé hipócrita, diferente da fé que foi transmitida por Eunice Lloyd a Timóteo. No início do livro de Timóteo, Paulo vai dizer: a sua fé, Timóteo, vem da sua avó, da sua mãe, da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, uma fé sem fingimento, sem hipocrisia, porque está cheio de pessoas dizendo ter fé, mas não sabem que fé é obedecer a palavra, é aplicar a palavra em si. Romanos 10:17, a fé vem do ouvir, de modo aplicando a palavra na vida. Então, as pessoas estão deixando ter a sua fé abalada. Olha, o que mais nós temos que pedir para Deus é que em 2025 nós não deixamos com que a chama do Espírito se apague. Você já percebeu que uma brasa, ela está ali na fogueira, ela está vermelha, aquecida. Se você tirar ela da fogueira, ela esfria. Se nós nos afastarmos da comunhão entre irmãos, nos afastarmos da igreja, se nós deixarmos de ler a palavra diariamente, meditar nela dia e noite, se nós deixarmos de orar, porque a Bíblia nos diz para orarmos sem cessar, nós vamos sim esfriarmos.
Eu quero dizer aqui alguns tripés da fé. Ore sem cessar. Medita na Bíblia todos os dias. Tenha comunhão em uma igreja, comunhão entre irmãos, é a igreja primitiva, comunhão. Alegre-se com eles. Relacione com os irmãos, com os pastores, com as pastoras. Tenha relacionamento em irmandade. Nós precisamos disso. Pratique o bem, sirva a Deus. Nós temos que ter essas atitudes para não perder a fé. A Bíblia vai nos dizer em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Sim, eu quero te dizer algo. Conheça a palavra, porque é por meio da palavra que eleva a sua fé. É por meio da palavra que você não vai ser enganado. É por meio da palavra que, se alguém te ensinar o errado, ensino dirigido pelo diabo, pelo demônio, você não vai se enganar. Tem tanta gente pregando mentiras, coisas que não são. Tem tanta gente, tem tantos pregadores nessas redes sociais, dizendo que você vai vencer, dizendo que você vai prosperar, sem dizer que você deve obedecer, sem dizer que você deve submeter-se a Deus, que a verdadeira fé é aquela que obedece. Tem tantos pregadores, e aí vocês, às vezes alguns se enchem. Eu vou prosperar, eu vou vencer, sem saber e sem aplicar a condição para que se vença. A Bíblia nos diz em 1 João 5,4: os nascidos de Deus vencem o mundo, e a vitória sobre o mundo é a fé. E essa fé é a que vem de ouvir e aplicar a palavra, ou seja, fé anda junto com obediência. Não adianta você dizer que tem fé se você não obedece. Aí a pessoa não obedece, não vai vencer, não vai ter vitória, não vai ter prosperidade, não vai ter nada disso. E começa a abalar a falsa fé. Não está adiantando eu ter fé. E vai apostatar da fé, vai abandonar. Porque ouviu ensinos enganadores. Porque ouviu falsos profetas, porque deu ouvidos a doutrinas de demônio, a mentiras. Sabe aqueles pregadores que pregam para juntar volume de gente, multidão, porque acham que a glória é dele? É esse tipo que é enganador. Irmão, irmã, aceita a palavra exortativa. Jesus, ele só pregou arrependimento. João só pregou arrependimento. Paulo só pregou arrependimento. O evangelho é arrependimento. É você reconhecer os seus erros e tentar aplicar a palavra. A fé verdadeira é obedecer a palavra. Crer e buscar a Deus. E buscar por meio do seu proceder, das suas atitudes. Deus agrada de um coração que se quebranta diante dele, que se rende e que deixa o oleiro trabalhar.
É essa fé que nós temos que ter, de nos entregar nas mãos do Senhor e crer de verdade que Ele é Senhor. Se nós cremos de verdade que Ele é Senhor, nós obedecemos a sua voz, a sua palavra. Crer que Ele é o Salvador. Se nós cremos de fato que Ele é Salvador, nós buscamos a salvação. Amém? Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos e vamos orar por um 2025 cheio de fé. Cheio de fé. Ah, Senhor Deus, amado Pai. Deus tremendo, Deus bondoso, Deus maravilhoso, Senhor, eleva a nossa fé. Nós clamamos com fé para que o Senhor eleve a nossa fé. Pois, Senhor, pela graça somos salvos mediante a fé. A fé é a intermediadora de que sejamos salvos e retemos essa graça em nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, vai transformando a vida de quem me ouve, a minha vida, transforma a nossa vida, Senhor, para que sejamos íntegros, tementes, de um proceder reto, justo, que te agrade, Deus. Deus, que nós tenhamos corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante do Senhor, até a vinda de Jesus, do nosso Senhor. Sê conosco, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nós tenhamos um 2025 cheios do Espírito Santo de Deus, mantidos em fé, crescendo em graça e em conhecimento, cada dia mais. Amém, amém. Eu desejo que você tenha um 2025 próspero, mas acima de tudo cheio da presença do Senhor. E nós continuaremos aqui com o Pão Diário, até o dia que o Senhor quiser, até o dia que o Senhor permitir. Amém? Juntos vamos alcançar a glória eterna. Juntos vamos para os céus, por meio da palavra, da fé que nos une, da graça, da misericórdia e do conhecer a Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.